Thelma, tem outro ambiente da casa que eu acho importantíssimo ser bem protegido, o quarto. É o outro local que a gente fica, né, passa grande parte. E daí? Qual é a posição ideal da cama? Olha aqui. Então, a posição da cama ideal, Marina, é que ela também esteja protegida. As pessoas têm costume de fazer, por exemplo, janela na cabeceira. Isso acontece muito em novela. E a janela fica atrás. Se você quiser uma janela, coloque do lado. E a sua cama aonde tem exatamente uma parede. Por quê? Porque você falou uma coisa essencial. Você passa muitas horas dormindo. Nessa hora que você dorme, segundo a medicina chinesa, as técnicas chinesas, você repõe uma determinada energia no seu corpo. Então, nessa hora, você tem que ter o quê? Você tem que ter segurança, certo? Então, outra coisa, você nunca vai colocar a sua cama exatamente na saída da porta. E se a gente não tiver espaço para isso? Porque hoje os apartamentos são mínimos. Isso. Apartamentos. O que é que você faz? Aí eu dou uma dica essencial para você. Você não vai mudar do apartamento, mas quando você estiver dormindo no quarto, você fecha a porta. Aliás, portas têm que estar sempre fechadas, de banheiro principalmente, porque porta de banheiro é um local onde as energias, né, toda a água que escorre é água suja, né? Então você tem que estar bem protegido. Então, falando em proteção, claro, as casas hoje não são construídas para isto, né? Infelizmente, quem constrói não pensa nisso. Mas tem as curas. Sim. São determinados objetos que você coloca para curar toda essa energia ruim. Quais são elas? Depende do que você vai curar, né? Mas, essencialmente, para a escola tradicional, você tem que usar o balanceamento entre os elementos. Porque o que você faz? Você está dizendo a um alimento assim, por favor, sente-se, fique acomodado. É como se a gente estivesse tomando um chá. É isso que a gente faz com a energia. Então, o que você faz? Se você tem uma briga entre a energia de madeira e a energia de metal, você vai ter que colocar o quê? Você vai ter que colocar um intermediário nessa energia. Aí você coloca a água. Por quê? Porque o metal produz a água que vai alimentar essa madeira. E essa água pode ser através de um aquáriozinho? Pode ser através de um aquário, pode ser através das cores, pode ser através das formas. Então há muita maneira de você fazer essa combinação de energia. Vamos supor, a pessoa fala assim, eu detesto vermelho, porque isso é uma coisa normal, nem todo mundo gosta dessa cor. Isso representa o quê? O fogo. Mas se você tiver que utilizar um vermelho, em vez de você usar a cor vermelha, use a forma. E daí eu ponho aqui uma lareira? Você põe um triângulo. Um triângulo, verdade. Tá? Aí você vai falar, mas vou pôr um triângulo? Não, você coloque um espelho em forma de triângulo, você coloque um quadro em forma de triângulo. Objetos. Isso, né? Desenhos em forma de triângulo. Por falar em espelho, o espelho ele foi feito para reproduzir o belo. Né? Sim. Ele não é feito para reproduzir o feio. Com certeza. Então, espelhos também tem lugar certo na casa, né? Sim. Eu pus espelho atrás do meu fogão. Você pôs atrás do fogão? Você queria enxergar o que estava atrás? Não, eu queria... Ou trazer o que estava atrás? Eu queria multiplicar a fartura do alimento. Faz esse efeito também. Como também faz o efeito assim. Eliminar a energia da geladeira em frente também. Sim, mas faz também o efeito de você ter o domínio da cozinha. Sim. Porque muitas vezes quando você está no fogão, você não tem o domínio da cozinha. Você vê quem está chegando. Justamente. Então você se sente mais tranquila para cozinhar. Então nesse ponto o espelho faz muito bem. Outro lugar que o espelho faz bem. Vamos supor, você tem um jardim muito bonito e você quer trazer esse jardim para dentro de casa. Põe um espelho. Coloque o espelho. Você traz o jardim para dentro da tua casa. Então aí você vai ter aquele jardim num outro ângulo para você. Eu fiz isso também, pus espelho na minha sala, num lugar onde trouxesse a rua, né? Qual outro local que você pode pôr um espelho? Por exemplo, atrás da cama? Não, é muito comum ter uns cômodos pequenos, que a gente se sente assim às vezes apertado, sufocado naquele local. Se você colocar espelhos, você multiplica o cômodo. Então você acaba com essa sensação, né, de abafamento. Essa sensação vai embora.
Qual outro local? Tem muita gente que tem a porta de entrada, tá? Um pequeno hall. Então, mas ele é muito pequenininho. E aí você quer ampliar. Esse seria um local bom. Seria um local. E assim, Thelma, o que eu ponho na porta da minha casa para atrair boas energias e repelir as más? Existe um objeto. Sim, veja bem. Nesse ponto até vou te mostrar. É até bom você ter falado. Geralmente as pessoas compram um baguá, né? Ele vem parecido com isso que está aqui dentro. Só que o que acontece? Geralmente as pessoas compram o baguá que não é o correto para proteção. Porque existe um baguá que você protege e um baguá que você ativa. Esse baguá, como ele está aqui, seria uma ativação. Para que você utilize ele como se fosse proteção, você vai ter que comprar um baguá cuja o lado de baixo dele tenha o Kun, que é esta figura aqui. Quando você comprar esse baguá que tem um Kun no lado de baixo, estes são os baguás de proteção, não são os de ativação. Por que proteger a porta? Claro, porque tudo entra por ali. Sim, vamos supor que entre uma energia ruim, você vai proteger. Mas pode estar entrando uma energia boa também. Sim, daí você tem que atraí-la. Justo. Então, na verdade, seria interessante que esse baguá estivesse na porta e que o outro estivesse dentro de casa. Gente, olha, é muito interessante. Uma coisa que eu quero deixar bem claro. A consultora não está fazendo o papel de decorador. Ela mesma disse, é interessante você contratar os dois. Ela te fala as energias e o decorador vai posicionar. É muito interessante, mas agora nós vamos fluir dessas energias do alimento. O alimento é uma boa energia, hein? Ótima. É muito boa energia. Vamos comer um pouquinho dessas coisas, pão e tal, e a gente vai para o intervalo, mas não sai daí não, que tem muita coisa boa. Veja todas as matérias desse programa e as outras que já passaram. Acesse nosso site www.maisestilo.net.